Jesus. E pelo canto é... Podemos começar. Bom dia, Chico Xavier. Abrir aspas. Quando cada um de nós transformar o próprio coração numa taça de luz a transbordar a essência do amor, aí estaremos palmilhando com segurança a senda da felicidade. Fechar aspas. Jesus, o divino mestre e amigo maior de todos nós, nos disse que a busca, o encontro, a conexão, o retorno ao Criador, à inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, é por Ele. Então, com Jesus, em Jesus, por Jesus, Deus, Pai de amor e bondade, estamos aqui e queremos nesse momento manifestar nossa gratidão por tudo que temos recebido até agora, por estes momentos e pelos momentos que vão se seguir durante a transmissão desse programa que nós pretendemos fazer com muito amor. A gratidão vai ser manifestada pela prática dos nossos sentimentos. Em nome de Deus, com Jesus, em Jesus, por Jesus, com Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor de todos nós, declaramos iniciado o programa Jesus e o Espiritismo desta sexta-feira, 12 de junho de 2026. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham pelo programa Jesus e Espiritismo nessa sexta-feira. Como abrimos sempre assim, porque o programa está sendo gravado e hoje, a partir das 18, estarão todos aí conectados, prestigiando esse banquete de luz e de amor que aqui está. E falamos assim porque hoje, 12 de junho, né, dia aqui na Terra dos Namorados, e nós vamos iniciar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o amor. Amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo foi muito sugestivo, nada é o acaso, como nós estávamos falando, e para isso ainda ficar mais brilhante, estamos hoje aí novamente com o nosso grande amigo e irmão André Raulino, que retorna a esse programa, junto com o seu José, o seu Ivan e o Alexandre ali na técnica. Mas antes de começar o tema de hoje e as boas-vindas, vamos agradecer aos nossos colaboradores que permitem que aqui estejamos realizando esse programa. A Rádio Online da Garopaba, do nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na rua Lourival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família. Com trabalho de exposição doutrinária, passes e radiação, toda segunda às 20 horas e quinta e sábado às 16 horas. Em memória Manuel Martinho Alves. A Melblis Móveis exclusivos sob medida. Você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui na PMG 235, no bairro da Encantada, em Garopaba. Com trabalho de exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Então está no ar mais um programa Jesus e Espiritismo, hoje no capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. E falar de amor é muito bom, né? Porque lembro que quando perguntaram a Divaldo Pereira Franco, uma criança perguntou para ele, tio Di, o que é Deus? E ele pensou e contava, e agora o que eu digo para essa criança? E aí eu digo assim, Deus é amor. E aí a criança devolveu para ele, se Deus é amor, o amor é Deus, e isso tu entendeu já o que é Deus. Então, para falar de Deus e falar de amor, nós estamos falando aí no maior dos mandamentos, que é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas antes de tudo, vamos dar aí a boas-vindas, seu André Raulino, vou retornando. Verdade, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui entre vocês, entre
amigos alegres que falam sobre a doutrina espírita, sobre Deus, sobre o amor, com tanta alegria. É contagiante, realmente. Esperamos que contagie também todos aqueles que estiverem nos ouvindo e vendo. Isso aí. E eu e o seu André se combinamos, né? Como hoje é dia dos Isso. namorados, o amor, viemos de vermelho aí, que é a cor da paixão aí, cor né? da paixão, é verdade. Cor da paixão. E aí, seu... E nós não estamos de vermelho, né, Ivan? Não. Não merecemos o amor? Pois é. É provocação. A pergunta é essa. Na verdade, todos merecemos o amor, né? Mais do que merecemos, nós temos obrigação de externar o amor. E nós né? temos que ser o amor, O amor. em movimento. Isso aí, que é Deus, né? É. É verdade. É isso aí. E esse tema, ele é muito bom de falar, né? Porque eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já me fiz algumas vezes a pergunta para mim mesmo. A gente ama de verdade? A gente sabe o que é amor? Como que a gente entende esse amor realmente? Por mais que diga que é Deus, mas Deus é uma questão de fé, porque a gente não vê, é uma coisa que já trazemos junto de nós. Mas o amor entendido aqui na Terra, entre os irmãos, quando a gente vê tantas desigualdades, né? Sociais, de conhecimento, de entendimento, quanto ainda ignoramos de muitas coisas. Como a gente pode trazer esse amor no entendimento nos dias de hoje, que os tempos são chegados? É uma pergunta, né? Primeiro, o amor está no ar, né? Não é isso? O amor está no ar. A gente sintoniza com ele se quiser ou se não quiser. O difícil é não sintonizar com ele, né? Porque a gente vive rodeado de amor, um sentimento por excelência, né? E eu acho que é só uma questão de sintonia para buscar o amor onde ele se encontre nos mais recônditos da nossa vida, das nossas relações, né? Eu acho, André, penso dessa forma, né? É que nós temos que pensar o amor ou vivenciar o amor na amplitude da palavra, né? Se a gente considera, não, a gente sabe que amor é Deus, que Jesus se apresentou Deus a nós, a comunidade terrestre, como um pai. Porque é a maneira pela qual a gente entende um ser que amamos, um ser que, de modo geral, nos protege, né? A não ser aquele que não tenha a condição ou a honra de ser efetivado como pai, na verdade. Mas o pai verdadeiro ama seus filhos e protege sempre. Então Deus é isso. É isso que Jesus quis nos mostrar, algo mais parecido com o que é realmente Deus. E aí, buscando para um entendimento mais amplo, é o amor. E nessa amplitude de entender o amor, nós podemos nos colocar na condição de entender o próximo. O título do capítulo é Amar ao próximo como a si mesmo. E aqui está toda a essência da mensagem de Jesus. Jesus, quando chegou à Terra, ele veio trazer o oposto daquilo que a lei, dos judeus naquela época, né, os judeus eram regidos pela lei mosaica, firme, com o propósito da correção mais forte possível, no sentido de que aquilo que tu faz, aquilo que tu vai pagar. A lei de dar outra face veio substituir a lei rígida da vingança, do orgulho, atrapar o orgulho com fervor, com energia. E Jesus veio trazer o oposto, mostrando que o amor se sobrepõe a qualquer outra forma de vivenciar, né? de ter a vida. E daí, estou concluindo assim, rapidamente. Não, estou apurando. Não, mas é que quando Jesus veio trazer, dizer a nós que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele sintetizou toda a lei. Tudo mais pode até não vivenciar. Se tu fizer isso, está tudo resolvido. E todos os problemas do mundo estarão acabados no momento que a gente colocar isso em prática. Sim. É muito interessante essa colocação. Vou falar
fazer um comentário rápido quando o Raulino, o André, fala do sentido, né? Voltar ao sentido. A gente lembra Jesus nesse momento que ele falou: vigia, e se não der certo com a vigilância, vai orar. Nós devemos ser amor, nós precisamos ser amor, nós vamos ser amor, mas talvez ainda não tenhamos o sentido absoluto ou sequer relativo do que significa isso. Então, e aí a gente não percebe que mesmo ainda não sendo amor, nós estamos envolvidos em amor. Tudo é amor, porque é a obra da criação. Quando Jesus falou para aquele povo ignorante, há quase 2000 anos atrás, né, ele tinha que usar... Os apóstolos ele falava diferente, mas para o povão ele falava uma linguagem que as pessoas pudessem entender. E quando ele falava que Deus é Pai, porque se ele falava Criador, eles não iam entender. Então ele falava Deus é Pai. Por quê? Porque a cultura hoje ainda é assim. O pai é uma figura de sustentação da família. Naquela época era e ainda é. Equivocadamente eu penso. Tá? Mas então essa é a ideia, é o pai. Porque o pai provia, o pai cuidava. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu nunca fazia arte, só fiz uma vez. E a mãe dizia assim: quando teu pai chegar, meu Deus do céu, terminava o dia. Então, a gente tem essa ideia, até porque há necessidade de que haja uma determinada disciplina, e nós somos, pelo nosso estágio evolutivo ainda retardado, indisciplinados. Muitas coisas. Somos indisciplinados até conosco mesmo. E a gente não se ama por isso. Se nós pudéssemos ter a oportunidade de ficar frente a frente com Deus e perguntássemos para Ele e disséssemos: Pai, me perdoa, porque mas eu te amo. Aí o pai certamente, amorosamente, diz assim: meu filho, tu não consegue nem amar a ti, como é que tu vai me amar? Esse é o grande problema nosso. Nós temos que começar a nos amar para podermos amar o próximo com consciência, com propriedade, e depois amar a Deus. É uma escala, no meu entendimento. E essa questão do amor, ele está totalmente ligado à compreensão de cada um, né? E a ignorância ainda de outros fatos de cada um, porque, como nós estávamos conversando, né, seu José, hoje ali cedo, Jorge Alahá pergunta, numa palestra, ele diz assim: se o espírito evolui também, não só o encarnado, o espírito desencarnado evolui. Aí ele traz até André Luiz, que quando chega no nosso lar e como ele ficou no nosso lar, a prova que ele evoluiu. Se o verdadeiro mundo é do lado de lá, o espírito também evolui do lado de lá, o que a gente está fazendo aqui? Ficaria a pergunta, né? E aí, numa explicação, ele diz assim: porque quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente acha, principalmente quem já estuda, que já sabe como vai ser, mas não é assim. É muito mais do que isso. E do outro lado, a gente já consegue perceber, por causa das influências que a gente vai sofrer no momento da perturbação, que precisa melhorar, e ali não tem mais máscaras. Aqui eu ainda tenho máscaras. Digo que amo o seu André, mas não amo nada. Estou só para agradar ele. Do outro lado, eu não consigo fazer mais isso. Caem-se os véus todos e tudo a gente consegue perceber. Então, por que a gente precisa reencarnar? Porque retornando para cá, nós vamos demonstrar realmente se mudamos. Aprendemos. Aí é como ele faz uma brincadeira, né? Manda André Luiz vir, se ele acha que evoluiu, vir agora aqui para reencarnar e vir pagar boleto, lidar com família, com trabalho, emprego, para ver se realmente ele melhorou. E é assim, a máscara que nós usamos a cada momento são proteções que a gente ainda tem pela nossa inferioridade. Por exemplo, hoje nós estamos aqui num programa, nós temos que nos comportar como adequado a esse programa. Se nós formos para uma festa descontraída, nós vamos estar com outra máscara de acordo com aquilo ali. Se formos para uma reunião de trabalho ou na casa espírita, outro personagem, vamos dizer assim. Mas
na essência, quando a gente consegue perceber que como é bom nós nos reunirmos aqui nesse programa. E a gente tem visto, seu André, todos, a sexta, quando nós vemos aqui, é esse clima de alegria, de bondade, de amorosidade, e que é essas afinidades que a gente vai trazendo. E quando eu olho assim, ó, o seu José, com quantos anos de casado, seu José? 62. O seu André Raulino, quantos anos de casado? 53. O seu Ivan? 53. Ô, Faremos Alexandre, 53. quantos anos aí de casado? Eu 15. 15 anos. Olha aí, aprender a lidar juntos, duas pessoas por tanto tempo assim, já é uma prova que o amor já está sendo entendido de uma outra maneira quando tantos não têm essa durabilidade com uma relação conjunta. Vai lá, seu André. Seu José. Pô, é uma honra ser chamado de André. Oh. Te dou o nome de José na hora. Deixando a alegria de lado, quando o Wilton pergunta quanto tempo a gente é casado, eu falei 62, é um número impressionante. O número de vocês, qualquer que seja o número, um ano é impressionante também. Agora, não importa se é 62 anos, se é casado, ou se é um ano. O que importa é a maneira como a gente se comporta dentro da relação, casamento, dentro do matrimônio, porque a gente está transmitindo um exemplo, está formando ética e moralmente aqueles que nos cercam na família. E o nosso papel é esse. Então a importância não é número. O número mata, o espírito vivifica. Como se está comportando na relação. Nós retornamos com esse assunto já daqui a 1 minuto. Vamos para o nosso primeiro intervalo aí comercial. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Então estamos retornando para o segundo bloco do programa Jesus Espiritismo de hoje, 12 de junho, uma sexta-feira chuvosa em Garopaba, e estamos aqui com o capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, e a questão das relações aí do amor, hoje 12 de junho, dia dos namorados, e cai esse tema maravilhoso para falarmos aqui sobre o amor. Seu André Raulino, é o senhor na vez do comentário. Isso. Me surgiu agora na lembrança, há bem pouco tempo eu encontrei com um amigo de longa data, né? E até no supermercado. Cada um segurando seu carrinho, e ele, depois de muito tempo de conversa, ele assim, em cima, estás casada? Eu falei, essa idade que eu estou, na realidade, 54 anos, né? E ele me falou assim, mas como é que alguém pode aguentar 54 anos com a mesma mulher? A expressão sim. espantou. Aí eu falei para ele, olha, que na realidade não se trata da mesma mulher.
a namorada era uma, a noiva era outra, a mãe era outra, né? No primeiro ano de casado, a gente já percebe diferenças, Sim. tanto na gente quanto na companheira ou no companheiro, correto? Então, a gente, o tempo vai passando e a gente vai derrubando nossas máscaras, né? Nossas, que não tem nada de pejorativo, mas são nossas personalidades. Sim, né? sim. A gente vai revelando, vai arredondando para tornar a relação um pouco cada vez melhor, não é? E tanto que hoje a gente vive com tranquilidade, já sabemos perfeitamente. Acho que tem muito pouca coisa ainda para revelar, porque o tempo propiciou que se a gente aos poucos fôssemos nos abrindo um para o outro, né? Então, essa coisa de achar que estarmos sempre com a mesma mulher ou com o mesmo camarada não é na realidade, né? É interessante que se observa isso para que sirva assim até de parâmetro para outras pessoas. Puxa, será que eu chego lá? Eu acho que chega. E, gente, o que Todo o seu mundo vai chegar. O que seu André Todo falou, mundo chega. o que seu André falou agora é muito profundo. E eu estava analisando essa frase que diz aqui, ó, que o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E quando o seu André falou que ele não ama a mesma mulher todos os dias, tem a que foi namorada, a que foi cúmplice, noiva, depois casada, e agora cuidando um do outro na melhor idade. O próprio ensinamento já diz que nós temos que amar de todo o coração, na matéria. É a vida na matéria. De toda a tua alma, que é mostrar esse sentimento que a gente está aprendendo o amor a Deus, e de todo o teu espírito. Então ele classificou em todas as fases, sempre amar a Deus, antes de qualquer coisa. E aí o seu André traz essa pérola aí, né? Que ele não, assim como o senhor, todo mundo que é casado, não ama a mesma. Cada dia é um momento novo, é uma situação nova. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito de ouvir o que o André colocou. Confesso que até então não tinha pensado dessa forma. Não tinha ouvido a expressão da convivência entre duas pessoas dessa forma. E a mais pura verdade. Porque nós temos a Sônia e eu, uma convivência completamente harmônica. Sempre foi assim. Mas é fruto exatamente do que o André colocou. Porque a Sônia do passado era a expressão, quando eu a conheci, de uma artista de cinema, que eu achava como idealizava, que era o antigo, o primeiro filme Romeu e Julieta. A Julieta do filme. A Sônia, para mim, era a Julieta. Ela tinha o cabelo longo, como tinha a Julieta do filme. A Sônia tinha esse cabelo, né? Ela tinha a meiguice que a Julieta tinha. Aquela Sônia foi a primeira. Sim. E depois vieram as outras. A colocação do André foi perfeita. Inspiradora. Que bom. E a nossa caminhada, e nós estamos falando agora no amor entre dois seres, né? Duas pessoas, um casal. Porque o tema propícia, né? É propício. O tema aqui ele é amplo, né? Amar o próximo é muito mais do que isso. Mas estamos falando em função até do dia 12 de junho. Isso. Nós podemos colocar, com toda humildade, o exemplo de convivência, a Sônia e eu. Porque não há atrito entre nós desde que a gente começou, desde o nosso namoro. Nunca discutimos, nunca houve nada. Ao contrário, sempre há uma parceria e uma convivência plena. Mas justamente por amar pessoas diferentes a cada momento. Magnífica interpretação da convivência entre duas pessoas. Adorei. Se tu me permite, Ivan,
vocês passaram por um aprendizado grande na convivência com a tua mãe, precisando Sim. de muita atenção, né? Sem dúvida. E ela sempre ali parceira, né? A Sônia foi, outra personalidade. a Sônia foi demais, ela excelente foi um aprendizado, esteio para nós. excelente, não é verdade? É verdade. Então, tu vê como a vida modifica a gente, claro, às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas no caso de vocês, olha que aprendizado que passaram. É né? verdade, e recente, e solidificou a união, sabe? E sempre nas nossas orações a gente menciona isso, né? Essa parceria, essa convivência. E tudo tem a ver exatamente com amar a pessoa no momento em que ela está, né? E isso é constante e diário. Tem um Muito bem. ditado que diz assim, ó, é preciso mudar muito, mas ser sempre a mesma pessoa. Então, a gente vai mudar durante o percurso da jornada. O espírito é aquele, né? Mas a essência tem que ser sempre a mesma. verdade. Buscar a evolução. Buscar o bem através do amor, da paz. É isso. O senhor ia falar, seu José? Hoje eu estou lhe chamando de André toda hora. Né? Eu que estou saindo bem nessa aí, né? Pode chamar, continuar Mas chamando. assim, a gente fala em amor, em namoro, em relação, e é o que esse grupo está formando aqui, que a gente já está aí há mais de um ano com o programa, as mesmas pessoas aqui, aí vai criando essa afeição, essa ligação um com o outro, o entrosamento, a sintonia, que faz com que realmente a gente venha para cá e é um momento tranquilo, como agora nós nos encontramos os quatro lá cedo, né? Assim, agora é Sim, quadrilha, sim, são sim, quatro isso. que estão enquadrilhados. Ah. E é um momento bom, é um momento de confraternização e que a gente é merecedor disso, porque como é válido, né? A gente vir aqui, poder transmitir coisas que estão dentro de cada um de nós, com pensamentos e vidas diferentes, mas que tudo está convergindo para uma relação de amor mesmo. Então é valioso esse momento. Sim, ainda continuando no assunto, veja bem, o que é no fundo a essência do que nós estamos falando? É o amor. É o amor. Como hoje é 12 de junho, surgiu esse link da gente falar do amor matrimonial, do amor do namoro, do noivado, o amor daquela relação que existe de qualquer forma, né? Então, vejamos bem, agora, o link hoje é Dia dos Namorados, mas a gente poderia falar da amizade, a gente poderia falar até da incompreensão, porque a gente pode e deve amar em qualquer circunstância. É isso aí. Tá? É de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, em qualquer assunto que a gente venha a conversar, a tratar, nós podemos e devemos sim entender que tem que ser falado com amor e tem que ter como objetivo transmitir o amor na nossa fala, para que a gente possa se identificar pelo amor que existe em nós. No momento em que tu consegue entender que o ato naquele nosso irmão é devido à sua imperfeição, nós estamos exercendo o amor. Amar o outro pela imperfeição dele, né? E entender que aquele tropeço eventual que a gente julga como um tropeço é fruto da condição que ele está. E sem revolta por eventual agressão ou coisa assim. O amor é isso aí. Aí a gente amplia, né? A gente sai do amor matrimonial para um amor pela humanidade, né? Que é bem E a gente traz assim, ó, Kardec, inspirado pelo mundo espiritual, para compor todas essas obras básicas, aonde a gente sai do capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, que traz forte ali a lei de perdão, né? E aí já entra no amar o próximo como a si mesmo. Então, se tu aprender a perdoar, que é a misericórdia maior, que tu não perdoa o outro, tu perdoa a ti mesmo por não ter entendido o outro, num momento de desajuste, desequilíbrio. E aí vem em seguida já para harmonizar a lei de amor. Isso. É uma harmonia toda. Uma sequência, né? Na Fantástico. verdade, Kardec foi muito inteligente quando fez essa sequência, né? Ela se encaixa. Ele vai nos dando os instrumentos para colocar em prática aquilo que ele pretende. Né? Exatamente. Que é exatamente aprender a prática do amor, né? Então, eu acho interessantíssimo essa sequência que tu citasse agora,
Wilton, porque a gente O evangelho é percebe, dessa né? forma, né? Isso, Vem num crescendo, vai se encaixando uma coisa na outra, e tanto é que tu pode abrir o evangelho em qualquer página. isso, Ele vai se encaixar para aquele momento. Né? Agora bem-aventurados os que são misericordiosos, aliás, perdão, a amar ao próximo como a si mesmo, daqui a pouco é ser perfeitos, que seria... Né? Então, olha que sequência maravilhosa que ele nos trouxe, né? Didaticamente, uma coisa de cada vez a gente chega lá. O 12. Isso, exatamente. Amar os vossos inimigos, exatamente. Então, O 11 é amar isso. o próximo como a si mesmo. Qual é o próximo? Amar Os inimigos. os vossos inimigos. Esse talvez seja o próximo mais próximo. Mais de nós. próximo, e a essência, o perdão, né? Tu entender o outro, tu tá perdoando teu inimigo, é a essência do amor. Para amar tem que perdoar, Tem né? que perdoar. E a grande diferença porque amar ao próximo até no Primeiro Testamento, no Velho Testamento tinha, né? Mas Cristo veio fazer um pouco além, né? Trazer um pouco além. Porque Não ele só amar ao traz o próximo, mas perdão, amar né? aos inimigos. Isso aí. Não é verdade? Amplia. Porque o grau de dificuldade aumenta, mas também valoriza o nosso crédito quando a gente consegue superar essa fase. É isso aí. Não é Bem isso? lembrado, porque a lei Sim. mosaica começa a vir pelo amor, né? Sim, Exatamente. e a questão da misericórdia, que foi o capítulo anterior ali, que traz a questão dos julgamentos, né? Se devemos ou não devemos julgar, isso foi discutido no programa do capítulo anterior, e porque até não lembro se nós fizemos ou foi depois que a gente comentou, se a gente julga ou não julga o outro. Tá? Chegamos a tocar no assunto. E aí traz a 459 do Livro dos Espíritos, Sim. onde recebemos influência a todo momento, Isso, e de ordinário eles nos dirigem. Nos dirige. Então, nós somos julgados pelas influências que nós estamos, por aqueles que nos influenciam, que nos provocam, e que eles não estão ali para nos prejudicar. Somos nós que, na falta de amor e de entendimento, nós deixamos nos envolver e convidamos companhias que estão no mesmo grau evolutivo nosso. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia. E aquele que julga, aproveitando a oportunidade, aquele que julga não é humilde. Porque ao julgar o outro, ele está se colocando acima do Exatamente, outro. sim. Como juiz. Ele pode até estar acima do outro naquele quesito, mas na maioria dos quesitos ele pode estar muito abaixo. É isso aí. É isso aí. Nós somos todos muito iguais. Sim. Mas não há distinção nesse pensamento de cultura, de poder aquisitivo, nenhum. Aquele que está embaixo da ponte ou aquele que está no trono é a mesma essência. O sangue é vermelho. É pra vermelho todo igual, mundo. nós somos Até absolutamente pros Havaí. iguais. Até para quem é do Havaí, o sangue é vermelho. É verdade, é verdade. E aí, a partir do momento que a gente queira algo só para nós, eu quero ser aceito. Mas e tu aceita também? Eu quero que me entendam, mas tu entende Aí é também? egoísmo. Eu quero ser aceito. Não me importa se eu te Que vem aceito. aqui na sequência também, nesse capítulo. Então, se nós fizermos, como dizia o Santo Agostinho, né, aquela revisão, o que a gente fez ou deixou de fazer, e o próprio Paulo dizia, a cada dia mais próximo do Cristo e mais longe de mim mesmo no dia de ontem. Sim, puxa. Que se nós conseguíssemos começar a trabalhar, e acredito que a gente está trabalhando sim, pode ser que não da maneira que nós gostaríamos, mas tudo dentro da nossa condição, né? Não podemos exigir ainda aquilo que não estamos preparados. Então, por isso que quando as dificuldades, os problemas nos chegam, é porque nós já estamos aptos a enfrentá-los. Senão Sim, seria injustiça divina, Sim. seria até falta de amor, que não é. Tudo é justo, né? É merecido, merecido e é necessário. Então essa aí, a lei do amor, ela tem que estar presente a todo momento, que é a lei da caridade, que nos traz ali a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, Tolerância. tudo que nos traga as virtudes, né? Porque, como diz, a cada conquista de uma virtude é uma renúncia que a gente está fazendo, né? Sim, sim, sim. De uma deficiência que nós não tínhamos ainda. Escrevemos uma virtude e apagamos um defeito. É verdade. E isso nos envolve de uma certa... Filósofo.
de uma certa maneira, que nós estamos vivendo hoje tempos que são chegados, que não é privilégio de estarmos aqui, mas é merecimento de estarmos aqui. Se nós estamos, principalmente todos que aqui hoje estão nessa sala, né? Vivemos 2 milênios diferentes, 2 séculos diferentes, tantas transformações do planeta, vivemos todas as revoluções aí dos últimos tempos que trouxeram para uma nova era, e estamos aqui. Não, até tem às vezes espíritas que dizem assim: eu queria tanto estar no mundo de regeneração, mas nós já estamos construindo o mundo regenerador, porque não é um mundo regenerador, somos nós nos autorregenerando, porque para nós amar o próximo, a gente tem que aprender a nos amar, né? Porque se eu não aprender a eu me auto-amar, como é que eu vou descobrir o que é realmente o que eu quero com o outro? E esse elo de amizade e de confiança e de cumplicidade que vai surgindo no meios que a gente vive, a cada dia, é como o seu André falou. Vocês não estão conhecendo o Wilton agora aqui. Sim. Quantos, o seu André que está na casa comigo há bastante tempo lá, que eu estou indo para 17 anos na casa, ou 16, ele acompanhou toda a evolução que eu acho que nós nunca deixamos de desfrequentar a casa nesse não, o seu Ivan é antigo, mas teve uns períodos que o seu Ivan teve que se ausentar da casa, tá? Pelas questões particulares. Se ausentou fisicamente, mas o coraçãozinho dele estava lá dentro. Então, essas coisas são construções que a gente vai dizer assim, o seu José era militar, hoje ele não é mais. Não, eu sou sempre militar. Então, vou deixar essa para o nosso último bloco, as considerações finais, nós vindo nesse sentimento de amor aí que fique aqui, hoje, espalhado por todos que foram nos assistir. Já voltamos para o último bloco comercial. Passa rápido, né? É verdade. O que eu... Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus. Então, retornamos aí para o nosso último bloco do programa Jesus Espiritismo, de hoje, sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, e nós aí com amar ao próximo como a si mesmo. Então, vamos agradecer aí a todos os colaboradores que fazem possível nós estarmos aqui no ar, a Rádio Online Dali Garopaba, nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP lá de Imbituba, que fica na rua Lorival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas, quinta e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis Móveis exclusivo sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui em Garopaba, no bairro da Encantada, na PMG 235, com horário de atendimento ao público, com exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Alguns recadinhos aí que nós vamos passar. Amanhã teremos o encontro macro-regional da região sul do Evangelho Redivivo, vai acontecer lá em Criciúma. Todos estão convidados para a partir das 13h30 estarmos lá reunidos. Nós também agora, no próximo dia 20, no outro sábado, teremos o Fórum Espírita de Santa Catarina, onde vamos estar lá planejando as diretrizes para os próximos anos do movimento espírita catarinense. E no dia 27, no último final de semana desse mês,
estaremos com o seminário Mediunidade e Obsessão, lá em Laguna, no Teatro Múcia, onde estaremos recebendo Jacobson Trovão, coordenador nacional da área da mediunidade da FEB, e toda a família Campetti, Carlos Campetti, Vera Campetti, Geraldo Campetti, todos membros da FEB, para esse grande seminário de divulgação e trazendo conhecimento para todos nós. E temos a feliz alegria de informar que o dia 26, um dia antes do seminário, já vão estar aí todos os expositores. O programa Jesus Espiritismo será ao vivo lá do Teatro Mussi, no dia 26, sexta-feira, a partir das 18 horas. Estamos vendo também para esse programa não ser apenas 1 hora, nós vamos ver se vai ser entre 1 hora ou 2 horas para aproveitar. Vamos estar com o presidente da Federação Espírita Catarinense, seu Luiz, Jacobson Trovão e a família Campetti, e os nossos apresentadores do Jesus Espiritismo lá junto. Então é com muita alegria que nós estamos. E eu já vou passar para o seu José, que tem um recadinho aí lá do JEP, seu José. Isso. A base, a motivação do nosso programa hoje é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu vou falar um pouquinho do JEP. O JEP tem uma promoção para o dia 16 de agosto. Essa comemoração, que é um café beneficente, ela vai se realizar em relação ao 20º aniversário da nossa Casa Espírita, que completa no dia 13 de agosto, completamos 20 anos, estamos crescidinho, né? Encorpando. E temos esse anúncio aí, mostrando para vocês, e pedimos ajuda, né? Vocês podem ajudar de 3 formas. Uma, adquirindo o ingresso e comparecendo, ou difundindo o evento e oferecendo o evento para outras pessoas, ou então rezando para que este evento e todos os eventos realizados com amor tenham sucesso. Obrigado. É isso aí. Seu André E há de Raulino. ser sucesso, porque sempre é sucesso, né? Esses eventos do JEP sempre são maravilhosos. Tudo que é oferecido é sempre com muita alegria. O que se come, o que se bebe é tudo muito gostoso, feito com muito carinho. E eu acho que todo mundo devia não só colaborar na divulgação, mas também indo lá, que nós vamos se arrepender com certeza. E os espíritas sempre estão trabalhando o espírita, né? Mas nós, nas confraternizações, nós sabemos trabalhar a matéria também, né, seu José? É verdade. É um banquete. E é necessário, né? É necessário. É um banquete mesmo. Todas as casas espíritas aí, quando fazem as suas atividades, é sempre um banquete e recebe bem o público. 16 é domingo? É. É um domingo. É um domingo, uma data melhor ainda. Então, pessoal, esse último bloco aí, ele é bem mais rápido, já estamos aí perto do final do programa. Dentro desse primeiro dia de capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, seu José, o senhor gostaria de começar aí já com as suas considerações do programa de hoje e já as considerações finais, que já estamos entrando aí a 12 minutos do encerramento do programa. Eu quero fazer uma referência a esse que está lá em Mateus, a fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 18, de 23 a 25. Num determinado momento, o Senhor, é o negócio da dívida, né, dos talentos. O Senhor diz para aquele servidor: eu te atendi porque tu me pediste. Veja bem, lembramos Jesus que disse: pedi e obtereis. Quando a gente pede com convicção, com fé e mostrando a responsabilidade de querer honrar o que a gente está pedindo, a gente vai ser atendido. Às vezes, talvez não sejamos atendidos naquele momento, mas a atenção virá. E se não é atendido no momento, é porque nós não estamos preparados para receber naquele momento. Tá? Então, a criatura pediu, o Senhor deu-lhe o que ele pedia e ele logo depois ele faz o contrário. Ele não teve o perdão que ele recebeu. Então, lembrando que toda a fala de Jesus, quando nós queremos, nós podemos interpretá-la em qualquer situação da nossa vida. Para que isso possa acontecer, é necessário
que nós tenhamos Jesus no coração. Lembramos Alcione quando disse que, com relação a Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus, meditar o Evangelho de Jesus, sentir o Evangelho de Jesus, e só aí sim nós poderemos praticar este Evangelho de Jesus. Eu iniciei logo no início com uma frase do Chico Xavier, e peço para encerrar a minha participação com outra frase de Chico Xavier, que diz o seguinte: suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. As suas atitudes, sim. Isso aí. Maravilha. Seu André Raulino, Maravilha. está com o senhor as considerações aí do programa de hoje. Então, eu gostaria de lembrar no item 4 desse capítulo 11, entre aspas, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Eu acho que encerra com chave de ouro tudo que a gente pensa a respeito das nossas relações, né? Porque em aprimorando essa relação, né, com o próximo, estamos aprimorando nossa relação com Deus, né, que nos observa, que nos criou para o bem, né, e nos colocou nessa escola, né? Convém lembrar também há uma pequena, sutil diferença que quando Moisés ele estabeleceu os 10 mandamentos, Cristo nos trouxe ensinamentos, né? A diferença, embora não pareça, mas existe, né? Mandamento é uma coisa e os ensinamentos são esses aí. Ele coloca à nossa disposição os ensinamentos, fica ao nosso livre-arbítrio praticá-los ou não, aprender com eles ou não, sabendo que um dia todos nós seremos felizes, tão feliz quanto Cristo é, tudo dependendo da nossa aplicação desses ensinamentos que ele nos trouxe, já que foi a personalidade mais pura que Deus nos proporcionou conhecer no planeta Terra, não é isso? Sim. Tá bem. Isso aí. Seu Ivan? Eu aproveito para fazer uma relação com a exposição do nosso irmão José ontem à tarde lá no Centro Espírita Oswaldo Melo. A fala dele agora, quando ele apresenta as suas considerações finais, dá para fazer um link exatamente com o tema da exposição dele ontem, que nada mais é do que vá e faça o que tu tem que fazer. O tema geral foi isso. O que ele apresentou para nós ontem e agora com essa exposição recente que ele acabou de mencionar, é isso. Se nós temos a oportunidade de fazer através pelo menos do exemplo de amar, estamos fazendo o que nós temos que fazer. Jesus disse isso a Judas, né, depois da Santa Ceia. Exatamente. Judas estava apreensivo naquele momento em que Jesus estava naquele momento crucial. Completa o teu ato, né? Vai lá, Judas, faça o que tu tem que fazer. Judas fez. Nós todos os dias temos a oportunidade de fazer o que temos que fazer. Às vezes a gente não faz. Então, se a gente tem esta determinação de Jesus, porque é uma imposição, ele diz vá. Ele foi impositivo. Então, ele está nos dizendo, faça o que tu tem que fazer. E estamos a cada reencarnação com esse propósito. Viemos para cá para fazer alguma coisa. E a cada momento da vida é assim. Se aparece para nós a dificuldade, se aparece para nós o tropeço de um irmão que possa estar nos agredindo de alguma forma, o que devemos fazer nesse momento?
retribuir da mesma forma? Ou entender a imperfeição do outro pelo amor? A opção é livre, é nossa. Mas Jesus certamente estava nos dizendo assim, lá no nosso íntimo, através do nosso irmão protetor, né? Nosso guia protetor. Ele está dizendo assim, faça o que tu tem que fazer, perdoa. Entenda. É isso. Amar ao próximo como a si mesmo é exatamente isso. Eu quero o perdão. Eu preciso do perdão. Eu peço perdão todos os dias ao proferir a oração dominical. A Deus. Deus não precisa perdoar. Ele nos entende, mas a gente pede perdão a Ele. Só que a gente, no mesmo momento que a gente pede, a gente diz, assim como eu perdoo. E às vezes a gente não pratica o ato que é o exemplo que Jesus nos colocou através da oração dominical. Perdoa, peça perdão, como tu tem que perdoar. É isso. Então, a palavra, a exposição do nosso querido amigo, nosso irmão José, ontem, ela é parâmetro de vida. É Jesus, né? As palavras de Jesus. Então, minhas considerações são essas e não sei antes, mais uma vez, agradecer a oportunidade que Deus nos dá, que os bons espíritos nos conduzem até aqui, e hoje, muito especialmente, por ter entre nós nosso querido amigo, irmão, André, né? O André é uma pessoa que eu respeito demais, eu amo profundamente. Quem agradece sou eu. E eu me emociono com isso, porque ele mora no meu coração. Tá certo. Bom, que bom. Então, vendo todas essas questões aí, como o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o espírito, é amar a Deus em qualquer situação. Mas eu acho que uma das maiores provas que nós temos para dizer que amamos a Deus é a própria aceitação como ser ainda em evolução, ignorante, aprender a conviver conosco mesmo, com as nossas deficiências, com as nossas falhas, nos auto-perdoando, praticando o amor a nós mesmos. Porque se nós formos ver, e hoje aqui no programa girou muito essa questão do que o seu José falou na exposição ontem no SEON, ontem lá em Paulo Lopes nós comentamos novamente. A misericórdia e o amor de Deus é tão grande que Ele preparou tudo para nos entender. A partir do momento que vocês trouxeram aquele dado, nos primeiros anos, 171, daquele circo romano que botaram fogo nas pessoas, e nos anos de 1900 e alguma coisa acontece a lei de causa e efeito para aqueles irmãos poderem resgatar. 1800 anos depois, Deus ainda nos espera nós estarmos prontos quando realmente a gente vai conseguir cumprir com aquilo que é necessário vivenciar o que a gente fez, porque a gente é livre para plantar, mas a colheita vai ser obrigatória em algum momento. É uma misericórdia mesmo, é um amor que nós não temos ainda capacidade de entender como é esse amor de Deus. A gente só tem que assim, obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor nos ama da maneira que ainda a gente não consegue amar o nosso próximo, e muitas vezes nem se auto-amar, porque quando a gente se julga, a gente está indo contra Deus, né? Porque Ele disse, não é para nos julgar, é para nós entendermos que estamos aqui em aprendizado, em escola. Ninguém veio aqui professor, então a gente veio para experienciar. Por isso que Ele nos disse, 3 coisas vai fazer lá para encarnar na Terra, por isso que tu tem que encarnar. Tu vai lá esquecer o que te fizeram, esquecer o que tu fez para os outros, e também esquecer o que tu fez contra ti mesmo. Esse é o objetivo. Se tu conseguir superar isso aí, eu faço tu esquecer para te poder ter uma nova oportunidade. Então, nesse sentido da misericórdia divina, desse grande amor infinito, que envolva todos os lares, todas as famílias, todas as casas e templos religiosos, para que possamos despertar a cada dia para aprender esse verdadeiro amor. Que não é preciso nós sairmos dizendo, muitas vezes,
para os outros, que amamos eles, mas as nossas ações, como disse o seu José, elas vão falar por nós, porque as palavras às vezes enganam, mas o sentimento, esse a gente vai também envolver as outras pessoas, elas vão se sentir bem ao nosso lado, vão reconhecer que realmente ali Deus está presente junto a cada um de nós. Que Deus abençoe o nosso final de semana, as nossas vidas, e gratidão por estarmos todos aqui reunidos pelo teu amor, ó Pai. Te agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho.